A partir deste momento, no período já homérico para o período arcaico, a gente vai ver a formação das póleis. Póleis é o plural de polis, cidade-estado. Eles vão fundar as poderosas cidades-estados. O que eram cidades-estados? Ou polis? Eram cidades que tinham poder de nação, certo? Elas tinham leis próprias, cada cidade tinha sua própria lei, sua própria forma de governo e sua própria forma de tratar os cidadãos. O que fazia com que todas essas cidades-estados, mais de 300 cidades-estados, permanecessem unidas como povo grego, ou helenos, como eles se chamavam, porque lá era chamada por eles próprios de Hélade, certo? Era a cultura e a mitologia religiosa grega. Isso mantinha os laços dessas estirpes gregas unidas num só povo, que era o povo heleno, ou povo grego, certo? Bom, nessa construção das cidades-estados, a gente vai ver no período arcaico que elas vão começar a ganhar grande projeção e algumas cidades vão ser mais poderosas que outras, né? E a geografia das cidades-estados gregas, tanto peninsulares como insulares, permite uma grande navegação. Então, os gregos serão grandes navegadores e vão se dedicar à navegação comercial entre essas ilhas, certo? Então, o mar era propício ao comércio, porque eles não precisavam navegar para muito longe. As ilhas eram muito próximas entre si, estabelecendo comércio entre as cidades, estados constantemente. É aí que surgem duas grandes cidades-estados que vão se destacar. E eu vou dar mais atenção a essas duas cidades-estados, porque elas acabaram virando modelos de cidades-estados que superaram as demais nesses modelos. É o caso da cidade de Atenas, na Ática, na península do Peloponeso, certo? Na Grécia peninsular. E a cidade de Esparta, na região da Lacônia, que também fica na península do Peloponeso, em lado oposto da Ática, certo? Então a gente tem que destacar aí que a economia dessas duas cidades era totalmente opostas, né? Atenas era uma cidade extremamente comercial. Existia uma complexidade na divisão social de Atenas muito superior às demais cidades e muito superior à simplicidade da divisão social da cidade de Esparta, que a gente vai explicar agora para vocês, tá? Então a cidade de Atenas, ela tinha esse papel enorme mercantil e ela acaba estratificando a sua sociedade em várias classes, certo? A maior parte dessas classes eram ligadas ao comércio, era uma cidade aberta a estrangeiros. Às vezes, povos próximos faziam comércio com Atenas. Então, eles aceitavam bem esse comércio com estrangeiros, certo? Então, vamos às divisões sociais da cidade de Atenas. A cidade de Atenas, então, tinha como topo da pirâmide social os eupátridas, ou bem-nascidos, certo? Os eupátridas, eles eram os únicos que possuíam direitos políticos, pelo menos inicialmente. Eles eram proprietários das melhores terras da região da Ática, certo? E eram considerados os verdadeiros cidadãos. Então, eles ali mantinham esse poder sobre Atenas. E depois vinham as demais classes sociais. Por exemplo, nós temos os tetas e os gorgóis. Escreve tetas com acento no té e o georgóis, ok? Os gorgóis eram os pequenos proprietários.
Esses pequenos proprietários, eles geralmente não eram muito enriquecidos, eram pobres, na verdade, mas possuíam pequenos pedaços de terra ou praticavam pequenas formas de comércio artesanal. E muitas vezes eles se endividavam com as outras classes sociais e acabavam se tornando escravos por dívidas, certo? Coisa que a gente já viu na civilização romana na semana passada. Esses são os gorgóis. Os tetas, eles eram homens livres, assim como os gorgóis, porém não eram considerados cidadãos porque não tinham direitos políticos. Também eram proprietários de terras, mas muitos deles optavam em participar de caravanas de comércio como homens livres. Então eles acabavam viajando nas naus, nas galés, para outras ilhas ali da Grécia, praticando esse comércio como funcionários da cidade, muitas vezes, né? E não como comerciantes particulares. Esses eram os tetas. Depois nós temos os demiurgos. Os demiurgos eram comerciantes da cidade de Atenas. Esses demiurgos, eles tinham geralmente pequenos e médias formas de comércio. Era uma classe relativamente grande e que mais tarde vão exigir poderes. E por ter poder financeiro. Os demiurgos, eles acabam tendo grande poder financeiro por causa do comércio. Eles são possuidores de escravos, porém não são possuidores de direitos políticos. E por último, nós temos, antes dos escravos, nós temos os metecos. Os metecos eram os comerciantes estrangeiros. Como eu falei para vocês, Atenas era uma cidade aberta para o comércio com outros povos. E eles eram extremamente tolerantes com outros povos. Os comerciantes estrangeiros que se estabeleciam em Atenas, eles tinham muitos direitos, até de terem escravos atenienses, né? Escravos como gorgóis ou tetas, que acabam adquirindo essa escravidão por dívidas. Porém, eles não tinham direitos políticos, certo? O estrangeiro não era visto como cidadão de Atenas. Então ele não tinha direitos políticos, ele tinha uma limitação de propriedade que ele podia ter na cidade. O que ele poderia fazer é praticar o seu comércio na cidade, ok? Esses eram os metecos. Depois nós temos os escravos. Os escravos são a maioria da população. Por quê? São os descendentes dos pelágios ou pelasgos, certo? Que era a população inicial da Península Balcânica. Os pelasgos, os pelágios, eles não tinham uma estirpe grega, então eles eram escravizados, porém eles possuíam alguns direitos. Geralmente, os donos dos escravos tratavam bem os seus escravos. Puniam quando faziam coisas erradas, mas davam o direito desses escravos terem moradia até se casarem. Mas só que quem nascesse sob a escravidão tradicional, sem ser a escravidão por dívida, lógico que seus filhos também seriam escravos. Lembrando que essa escravidão na Grécia Antiga é a escravidão branca, certo? Não existia ainda no continente europeu, em nenhuma região conhecida, a escravidão negra. Então eram escravos brancos, ok? Esses escravos, eles viviam uma vida humilde, muitas vezes, dependendo da bondade e da tolerância dos seus donos. Essas classes dos pelágios, a partir do período arcaico, elas começam a se misturar com a dos escravos por dívidas e acabam sendo assimiladas também, certo? Compondo as estirpes gregas, com o passar de centenas de anos durante esse período da Grécia. Acontece que essa classe dos escravos por dívida, porque existiam esses escravos tradicionais que eram os escravos prisioneiros de guerra ou pelágios que eram dominados, conquistados pelos povos que foram chegando e já eram escravos.
E existia o escravo por dívida, que eram tetas, gorgóis ou até metecos, que acabavam adquirindo dívidas na cidade de Atenas e acabavam exercendo a escravidão por dívidas. Quem estipulava o tempo de escravidão era o credor. Ele que estabelecia quanto tempo a pessoa permaneceria como escravos. Geralmente, era quase um período da vida inteira, né? Não era pouco tempo. Só que, como essa estratificação social da Grécia não previa muita riqueza para as classes subalternas, essas classes subalternas, que eram em maior número que os eupátridas, acabaram crescendo demais e os escravos por dívida também foram crescendo muito. E daí, Atenas começa a passar por problemas sérios de exigência de direitos, principalmente dos demiurgos, que eram a classe comerciante, que se opunha a direitos exclusivos apenas aos eupátridas. Os demiurgos muitas vezes não eram possuidores de terras, não eram considerados nobres da aristocracia eupátrida, porém eles eram donos de grandes fortunas, porque eles possuíam muitos escravos, por dívida e escravos tradicionais, e também possuíam grandes rotas de comércio, riquezas vindas do comércio. Então eles começam a exigir maior participação na política, para serem vistos como cidadãos. Aí, os escravos por dívida também necessitavam de liberdade, queriam a sua liberdade e começam muitas vezes a fazer revoltas contra os seus donos, muitas vezes revoltas violentas, para tentar a liberdade, certo? E assim, ali na Grécia, em Atenas, eles começam a pensar uma forma de atenuar esses problemas internos que podiam abalar o poderio dos eupátridas, dos bem-nascidos, sobre a população, ok? É aí que a gente vai ver surgir os legisladores gregos. Os eupátridas elegem entre eles alguns legisladores, homens para fazer leis, ok? Então a gente tem aí o primeiro legislador, que apareceu no ano de 621 a.C., que é Drácon, um membro dos eupátridas. Drácon, como legislador, ele tinha que fazer leis que tentassem atenuar essa situação de crise e de contestação do poder dos eupátridas dentro de Atenas. E Drácon vai fazer um conjunto de leis que, na verdade, não eram novas. Até então, Atenas tinha o costume de usar a aplicação das leis orais, contadas de pai para filho. Não tinham leis escritas, né? Então, Drácon, ele vai pegar aquelas leis baseadas na tradição, passadas de pai para filho, e que geralmente beneficiavam os eupátridas, para a forma escrita, para serem fixadas em tábuas de bronze, ou muitas vezes tábuas de madeira, nas regiões públicas da polis, certo? Para que o povo conhecesse as leis. Só que vocês concordam comigo que trazer leis orais tradicionais que beneficiavam os eupátridas não vai mudar grande coisa na vida do resto da população. Apenas vai reafirmar o poder dos eupátridas, certo? Por isso, Drácon acaba virando sinônimo de opressão das leis para com o resto dos estratos sociais de Atenas. Aí surge, cunhada uma expressão adjetiva para Drácon, para essas leis duras que beneficiavam apenas a tradição dos eupátridas. São chamadas de leis draconianas. Então a gente vê hoje, na nossa época, por exemplo, quando uma lei ela é dura com a população em geral, com a
com a massa da população, com o povo, ela é considerada de lei draconiana, uma lei rígida, dura, pesada para a população, ok? Então, surgiu esse adjetivo de leis draconianas. Em 594, vai surgir um outro legislador, chamado Solon. Solon, ele vai ser um novo legislador, e ele vai realmente fazer algumas leis interessantes para o período. Ele vai, primeira coisa, ele vai fazer uma mudança na economia grega de Atenas, ele vai estabelecer um sistema arcaico de pesos e medidas e de moeda. Vai estabelecer uma moeda única para Atenas e um sistema de pesos e medidas para a cidade, que vai facilitar e vai progredir o comércio da cidade de Atenas. Mas mais importante, ele vai abolir a escravidão por dívidas, certo? Ele vai acabar com a escravidão por dívidas. Eu estou vendo aqui nos comentários as pessoas falando de Drácula. O Drácon não é a origem da palavra Drácula, tá? Vlad Dracul, que é o nobre mitológico lá da Romênia, da Transilvânia, não tem nada a ver com Drácon. Drácon é o nome do legislador grego que acabou se criando o adjetivo das leis duras, chamadas leis draconianas, ok? Então, Solon, ele vai abolir a escravidão por dívidas na cidade de Atenas. E, além disso, ele também vai estabelecer o voto censitário. Isso vai ser uma abertura para os demiurgos. Vai vetar as outras camadas da população mais pobres, mas vai dar direito aos demiurgos. O que é voto censitário? Solon cria o voto a partir do nível de renda do indivíduo. Então, os demiurgos, como eu falei para vocês, eram uma classe muito rica, por estar ligada ao comércio. Então, eles passam a ter direitos políticos em Atenas, através do voto, por terem renda. Então, o voto censitário passa a ser um direito deles também, certo? Dentro das instituições de Atenas, que a gente vai citar daqui a pouco. Bom, estabelecida essa situação aí de mais direitos para essas outras camadas, algumas mais beneficiadas, outras nem tanto, né? Os tetas e os gorgóis acabam sendo beneficiados por Solon por causa da abolição da escravidão por dívidas. Eles passam a ser cidadãos, não cidadãos, passam a ser homens livres na cidade de Atenas, tá? Apesar de não possuírem terras e nem riquezas. É aí que, mesmo com a abolição da escravidão por dívidas, algumas tensões sociais continuam, porque eles continuam pobres numa cidade tão rica, certo? E eles começam a exigir direitos de participação política também, já que eles viram que os demiurgos conseguiram esse direito. Então, é aí que vai entrar um novo período na cidade de Atenas, que é chamada de tirania, tá? A tirania ateniense. Geralmente, a tirania, que dá origem à palavra tirano, para nós tem uma conotação de coisa muito ruim, né? De um governo tirânico, certo? Na verdade, tem a ver, mas a tirania ateniense era como se fosse a ditadura, era uma ditadura. Quando você vê que a situação política social está saindo do controle, daí alguns eupátridas, eles criam a tirania, que é um governo que não depende das decisões de outros órgãos. Ele decide sozinho. É como se fosse uma ditadura, a tirania ateniense. O primeiro tirano de Atenas foi Pisístrato, certo? Ele que dá início à tirania ateniense. Depois, ele é seguido por Hipias e Parco. E, por final, Iságoras termina o período da tirania. Esse período, por não depender de votação dos demais organismos políticos e impor a paz social através da força na cidade de Atenas,
eles acabaram tendo a liberdade de fazer diversas obras na cidade, né? E conquistar com isso o apoio popular. Então, o tirano, ele tinha um apoio popular porque ele acabava não usando das prerrogativas dos outros organismos políticos, decidia-se sozinho, porém fazia em prol da comunidade, em prol do ateniense em geral. Então, grandes obras básicas na cidade de Atenas foram feitas nesse período de tirania. Ok? Foi também no governo de Iságoras que surgiu, depois que acabou, que Iságoras encerra a tirania, é que surge um comandante, um novo comandante, que na teoria era para ser um tirano, que é o caso do Clístenes. Clístenes, ele surge dentro da cidade de Atenas e estabelece uma nova forma de atuação política. Ele é considerado, Clístenes é considerado o pai da democracia grega. Ele é o criador do sistema democrático da Grécia Antiga, mais especificamente de Atenas, tá? Que foi onde surgiu a democracia grega. Então a gente vê aí que Clístenes ele vai mudar as seguintes estruturas. Ele vai criar grupos chamados demos. Esses grupos, demos significa povo. Então, o povo, em geral, homens livres, eles acabavam se organizando nesses demos, né, como povo, como grupo organizado. Então, diversos demos dentro da cidade acabam fazendo as suas propostas políticas, certo? E, a partir daí, o próprio Clístenes, como se fossem partidos que vão surgindo nesses demos, tá? E o Clístenes impõe também uma reforma, criando a isonomia, que iguala todos os cidadãos gregos livres com direitos políticos. Então, a isonomia faz com que todos sejam iguais na lei para terem direitos políticos. Olha só como a democracia ateniense é revolucionária naquele período, ok? E por último, ele cria também um sistema para punir pessoas que prejudicassem a polis politicamente, através de corrupção, através de desmandos, através de políticas que prejudicassem o corpo da sociedade. Porque o ateniense ele via a sociedade como um bem comum, viam a cidade e a política como uma ferramenta de bem comum, e não de enriquecimento ou de favorecimento pessoal. Era assim que o ateniense via a política, certo? Eles tinham uma ética com relação a isso muito fortalecida, tá? Essa ética ateniense. Então eles criaram, o Clístenes cria um sistema para punir esses participantes aí dos demos que cometessem algum crime contra a sociedade ateniense, contra a polis. Que punição era? Era o ostracismo. Um indivíduo foi acusado de cometer algum tipo de crime ou algum tipo de ato prejudicial à polis e aos seus cidadãos, ele era investigado, colocado em votação se ele deveria ser considerado perigoso para Atenas e ser punido com o ostracismo. Então, essa votação ela acontecia assim, dentro dos demos, eles pegavam e colocavam uma pedra branca para não, e uma pedra negra para sim, no caso de crime. Então, não dentro de uma ostra, e sim dentro de uma ostra. E era depositada dentro de um cesto perante toda a população na Ágora. A Ágora era a praça pública de Atenas. Então, punha-se um cesto enorme ali, e cada cidadão que fazia parte dos demos colocava o seu voto dentro da ostra e colocava dentro desse cesto. Encerrada a votação,
eles pegavam e abriam as ostras. Se desse que o cidadão acusado realmente era considerado culpado, ele recebia a pena de ostracismo, vindo das ostras. Tá? Por isso que a votação era dentro das ostras, por isso que se chamou ostracismo. Acabava os direitos políticos desse cidadão. Ele era banido, ia para um exílio em outras cidades gregas e entrava em ostracismo. O ostracismo, para nós hoje, tem o sinônimo de esquecimento. Aquela pessoa que foi esquecida está em ostracismo. Esse ostracismo podia variar de 10 anos até o final da vida da pessoa, certo? Ela nunca mais voltar para Atenas. Assim ficava designado, certo? De uma forma lúdica, era como se fechasse uma ostra sobre a pessoa. Então, a democracia ateniense criou esses métodos, né? Da participação de todos os cidadãos, da formação dos demos e do ostracismo. E também criaram órgãos políticos dentro de Atenas. A gente tem aí o primeiro órgão político, que é a eclésia. Que era a eclésia? A eclésia é a Assembleia dos Cidadãos de Atenas. Era o principal órgão da democracia ateniense. Era composta por todos os cidadãos livres, tá? Do sexo masculino. Portanto, mulher e escravos e menores de idade, que estavam abaixo de uma certa idade, não podiam participar da eclésia, ok? A eclésia, ela escolhia 500 cidadãos para compor um outro órgão chamado bulé. A bulé, ela era formada por esses 500 escolhidos pela eclésia, dentre a eclésia, para formar esse órgão chamado bulé para fazer as leis de Atenas, certo? Então a eclésia escolhia os 500 membros da bulé. Depois nós temos a Elieia. A Elieia era o órgão responsável pela justiça. Era composta por 12 tribunais. Vejam, 12 tribunais, não é 12 pessoas. Tá? A Eleia também era escolhida pelos membros da bulé, que votavam entre si em candidatos da própria bulé para compor a Eleia. A Eleia tinha cargo vitalício, porque eles iam se dedicar apenas aos tribunais que aplicavam a justiça. Ok? São os primórdios da justiça que depois vai ser muito, mas muito aperfeiçoada na civilização romana, tá? Através das leis romanas. E por último, nós temos os estrategos. O que são os estrategos? Estrategos eram como se fossem o poder executivo. Podia variar em um estratego ou mais estrategos. Eles eram eleitos também pela bulé e pelos membros da eclésia. Tá? Então, a bulé, que são os 500 que saem da eclésia, elegiam, e a eclésia em geral também escolhiam os estrategos ou o estratego. Tá? O estratego era o cargo executivo, é como se fosse o presidente. Né? Eles tinham a função de decretar guerras, fazer as políticas públicas funcionarem, mandar executar obras e fazer com que o que fosse votado na bulé fosse colocado em prática para a população. Então essa era a função do estratego, ok? Apesar da democracia ateniense ser a base da nossa democracia atual e ser extremamente avançada para aquele período, e é um exemplo que a gente pode pensar que não existiu na antiguidade, uma coisa tão importante como a democracia ateniense, ela era não era direta, né? E era limitada. Por que ela não era direta? Porque assim, você, apesar de ser na praça pública as votações, você escolher
os estrategos ali na praça pública, não eram todos que participavam, né? Mulheres, crianças e escravos por dívida ou escravo prisioneiro não tinha o direito de escolher. Estrangeiro também não tinha direitos de escolher, que eram os metecos. Então, não era uma democracia direta, era limitada, ok? E era limitada no sentido assim, que por ser apenas por alguns representantes que eram considerados cidadãos, ela acabava se exercendo. Não era para o corpo geral da sociedade. Tá? Bom, durante o período de governo de Péricles, a democracia ateniense atinge seu apogeu. Péricles viveu de 444 a.C. a 429 a.C. Então, foi nesse período que a democracia ateniense ela se aperfeiçoou e atingiu seu máximo de apogeu durante a polis grega de Atenas. Daí agora a gente pode passar um pouquinho para Esparta. Esparta é um outro exemplo interessante de polis da Grécia Antiga. A Esparta, a cidade de Esparta era uma cidade oligárquica, onde era uma cidade de guerreiros, que era voltada para a vida militarizada, para o ensino das artes da guerra. A criança, dos 7 anos aos 14, ela já era levada em escolas militares. E dos 14 até os 65 anos de idade, ela era aquele jovem, aquela pessoa que ia até os 65 anos de idade, ela podia ser convocada para uma guerra, certo? Então, era uma sociedade que, quando a criança nascia, ela já era levada para os quartéis. Até os 7 anos de idade, ela vivia com a família. Dos 7 anos em diante, ela era treinada na arte da guerra, na arte militar, pelos soldados de Esparta. Então, Esparta formou uma classe dominante chamada de espartanos ou esparciatas, que eram os generais de Esparta. Eles eram possuidores de terras. Eles comandavam um exército divididos em várias legiões, né? E eles faziam as guerras, eles comandavam as instruções militares, o treinamento e toda essa logística da população para servir a cidade através de ser um guerreiro. Até as mulheres espartanas recebiam treinamento militar, porque quando os homens iam para a guerra, ficavam apenas os mais idosos e as crianças. Quem que tinha que defender a cidade eram as mulheres. Então as mulheres também recebiam treinamento militar dentro de Esparta. Ok? Bom, então como eu falei para vocês, a sociedade espartana é uma sociedade mais simples, mais não é tão estratificada, não é tão complexa como a de Atenas, certo? Eles eram, a Esparta fica na península do Peloponeso, na região da Lacônia. Essa região da Lacônia, ela acaba virando também, dando origem a um adjetivo para os espartanos. Eles eram lacônicos. O que são lacônicos? Habitantes da Lacônia. Mas existe uma atribuição de sentido diferente para lacônico. Lacônico também é aquela pessoa que não é de muitas palavras. Certo? Então, os espartanos, por serem acostumados com a guerra, acostumados com o treinamento militar, eles geralmente eram mais calados, eles eram mais estrategistas, mais observadores. Então, eles eram lacônicos. Eles não eram como os habitantes de Atenas, que eram comerciantes, a maior parte, e que se comunicavam muito bem. Os espartanos, eles eram muito diretos e objetivos nas suas falas. Por isso, eles eram chamados de lacônicos, certo? Bom, a outra classe social que surge em Esparta são os periecos. Os periecos eram os homens livres que não tinham direitos políticos dentro da cidade de Esparta, possuíam pequenas propriedades e eram vistos como homens livres.
dentro da cidade de Esparta. Eles também prestavam o serviço militar, ok? Geralmente, eles não eram do exército permanente, eles faziam treinamento até os 65 anos de idade e ficavam à disposição em caso de guerra. Mas geralmente eles eram liberados aos 30 anos para constituir família, ter filhos e levar a sua vida como cidadão. Esses são os periecos. Os ilotas, eles eram os descendentes dos pelasgos, que são escravizados pelos espartanos. Eles, a partir dos 7 anos de idade, eles já tinham que participar da vida militar e eram considerados os soldados de Esparta, certo? Todos os ilotas eram soldados espartanos, treinados na guerra e viviam mobilizados dentro das unidades de treinamento até os 65 anos de idade, certo? Muitos deles era permitido terem famílias entre as próprias mulheres ilotas, porém, eles tinham que cumprir o serviço militar de forma constante, mobilizados a todo momento, ok? Bom, a sociedade espartana, ela era xenofóbica. Ela não tinha uma tolerância com estrangeiros. Por quê? Por ser uma cidade altamente militarizada, né, que vivia dos espólios de guerra com outras cidades-estados, que elas viviam em guerra entre si, né? Geralmente por disputa de terras agricultáveis, por rotas comerciais, elas constantemente entravam em guerras entre si. E para o espartano, quem era de outra cidade era estrangeiro. Então, eles eram xenofóbicos. O estrangeiro não tinha direitos nem de morar dentro de Esparta. Eles eram mal-vindos nas cidades, certo? Geralmente eram considerados como forasteiros e a sua estadia na cidade tinha que ser por poucos momentos, porque logo se arrumava uma briga e esse estrangeiro acabava sendo expulso ou morto dentro da cidade. Por isso esse xenofobismo espartano. Diferentemente de Atenas, agora é uma situação um pouco mais polêmica, cultural daquela época, é bom deixar bem claro, daquela época, Esparta educava as crianças na arte da guerra e na composição física de uma pessoa forte, muscularmente forte, bem treinada, com um corpo mais fortalecido. Eram ensinadas as éticas ligadas ao corpo e à obediência às autoridades militares da cidade. Era assim. Então, quando uma criança nascia com algum tipo de deficiência física, aquela criança era eliminada, certo? Os próprios pais, quando identificavam problemas físicos, eliminavam aquela criança. Os livros que contam esse período falam que eles se dirigiam até a muralha leste da cidade, onde ficava uma espécie de depósito de entulhos, onde se jogava as coisas que não prestavam fora. E ali eram jogadas as crianças com problemas físicos. Eles viam isso como um ato de amor àquela criança, porque ela sofreria caso vivesse numa sociedade em que cultuava a perfeição física, a força física, certo? Então, para que aquela criança não sofresse, os pais eliminavam ela, ok? Era um costume cultural dos espartanos. Lá em Atenas, era diferente. Existia uma tolerância até com isso. Esparta, se a criança nascesse e os pais não quisessem matar, eles teriam que sair da cidade para levar a criança, porque aquela criança não poderia viver em Esparta. Em Esparta, a gente tem algumas instituições políticas, tá? A instituição política que nós temos em Esparta são a Gerúsia,
A Jerúsia era a principal instituição de Esparta, instituição política, era composta por 28 membros, e eles faziam as leis, tá? E escolhiam os membros de outra instituição política, que são os éforos, que faziam parte do eforado. Tá? O eforado, escolhido pela Jerúsia, era composto por 5 membros da Jerúsia. Então, os gerontes, que são os membros da Jerúsia, os gerontes, se reuniam e escolhiam 5 éforos, membros do eforado. Tá? Esses membros do eforado, eles tinham a função de aplicar a lei dentro de Esparta. Então, éforo era como se fosse um juiz que aplicava a lei. A Jerúsia é como se fosse uma câmara, uma assembleia de cidadãos. Mas era composto apenas por 28 gerontes. Tá? E também existia a Ápela. O que era a Ápela? É um órgão também que congregava todos os cidadãos de Esparta, todos os cidadãos livres. Então, tirava os ilotas. Os ilotas eram escravos, não podiam fazer parte. Era apenas para os espartanos ou esparciatas e os periecos. Essa Assembleia dos Cidadãos, chamada Ápela, ela tinha poder apenas consultivo. E ela, quando o tema aprovado pela Jerúsia era muito polêmico, a Ápela dava a sua opinião através do voto, se aquilo era procedente, se aquilo valeria a pena ou não. E também tinha uma outra instituição chamada diarquia. A diarquia era composta por 2 reis. Sim, 2 reis, era uma oligarquia escolhida. Esses 2 reis, eles vão ter a função de comandar o exército e a religião dentro de Esparta, né? Então, por isso que você vê, por exemplo, o rei Leônidas. Ele era um militar de um esparciata, um espartano, só que ele foi escolhido pela Jerúsia para ser um dos membros da diarquia. 2 reis, diarquia, 2 reis, certo? E ele tomava as decisões militares e também de culto aos deuses da mitologia grega, certo? A gente ainda vai falar sobre as guerras, então a gente vai citar um pouquinho Leônidas lá na frente.